Beleza, vamos lá. Pessoal, o projeto é o seguinte, a ideia aqui é o seguinte, o Thiago me convidou para me falar desse projeto para vocês. A proposta aqui é eu mostrar um pouco como está sendo esse trabalho, como que eu trabalhei nesse projeto, e passar para vocês alguns insights, passar alguns aprendizados, tá? Se a gente contribuir para vocês aprenderem. Então, vamos lá. Esse projeto é um pipeline de reconhecimento facial. A gente implementou um projeto de reconhecimento facial para o estado de Minas Gerais. Eu trabalho numa empresa que é a Companhia de TI do estado de Minas Gerais. E a demanda do pessoal era para fazer um sistema de reconhecimento facial para atender inicialmente primeiro cliente seria a Secretaria de Prisional, Administração Prisional. Tá? Então, para quem não me conhece, vou me apresentar aqui. Eu acredito que todo mundo aqui me conheça, mas vou falar mais uma vez. Eu sou o Felipe Santana, eu sou cientista de dados da Companhia de TI de Minas Gerais e também trabalho com minerando dados. Né? Então, essa é a nossa necessidade. A gente teve essa demanda inicialmente. Acho que todo mundo aqui viu essa reportagem que saiu no Fantástico, não foi? O rapaz que foi preso em Salvador. Alguém viu isso aqui? Levanta a mão assim, só para não saber se alguém sabe do que eu estou falando. Enfim, essa notícia que saiu aí há um tempo atrás foi desse rapaz aí que ele foi preso em Salvador, através de um sistema de reconhecimento facial. A ideia foi que o pessoal estava lá no meio do carnaval e aí esse rapaz já tinha sido preso há um tempo atrás, nessa época que ele era criança aqui, nesse vídeo, né? E aí depois que ele foi pular carnaval lá, ele era um dos procurados e a câmera detectou ele e ele foi preso. Foi um case que saiu, mostrou no Fantástico, enfim. Foi um case bem conhecido. Então, para a gente ver como que é a importância de um projeto nesse nível, né? E qual que é o problema inicialmente? Qual que é o problema desse projeto? O problema é como identificar indivíduos. Como que a Secretaria de Administração Prisional identifica os indivíduos hoje? É um problema muito sério. E depois que esse pessoal me passou essa demanda, a gente foi discutir as possibilidades de trabalhar com reconhecimento facial para resolver os problemas deles, eu fui imergir mais no problema para me entender qual que é a dificuldade do pessoal lá hoje. Deixa eu abrir o bate-papo aqui. Ah, tá de boa. Você quer alguém perguntando alguma coisa. Se alguém tiver alguma pergunta, deixa no bate-papo que a gente para depois. Então, a demanda inicial é o processo de identificação de indivíduos. Eu comecei a emergir nesse problema e descobri que é um processo bem complicado e bem perigoso. E assim, fiquei um pouco preocupado, eu vou falar para vocês por quê. Então, qual que é o problema hoje? O pessoal tem uma dificuldade grande para poder identificar indivíduos, já que a maioria dos presos, eles fazem de tudo para não ser identificados. Eles raspam a digital dos dedos, dá nome falso, enfim, é um processo muito complicado, já que os presos não têm intenção de ser identificado, né? Caso eles não sejam identificados, é interessante por uma série de fatores. E é um problema sério das unidades de polícia, secretarias prisionais, identificar de fato quem é aquele indivíduo. E hoje as secretarias implementam um processo de biometria. Biometria é o processo, hoje, um dos processos de identificação. E tem diversos problemas, como eu disse, eles passarem ácido nos dedos para não serem identificados. Então, depois que eu fui emergir no problema, eu identifiquei várias outras coisas, né? O preso, a pessoa que é preso por engano, depois é solto, então isso é uma despesa grande para o Estado, é um problema muito grande esse processo de identificação, gera uma despesa grande para o Estado. O cara dá documento falso, enfim, diversos problemas. E eu fui preocupando um pouco mais com isso quando eu fui emergindo no problema, porque comecei a ver umas notícias que ficam um pouco mais complicadas. Você vê, olha essa, ele drogou seu irmão gêmeo e fingiu estar fugido da prisão. Então, aquela coisa, ninguém sabe o dia de amanhã, né? Então, eu falei, poxa, eu tenho um interesse pessoal nesse projeto, porque ninguém sabe o dia de amanhã, pode acontecer com qualquer um, né? Então, é interessante que esse sistema de identificação funcione. Enfim, eu fui emergindo nesse problema e você vai descobrindo diversas outras coisas de como que isso é relevante, como que isso é um processo complicado e complexo para as pessoas, para os órgãos competentes tratarem. Aí, como eu disse, ninguém sabe o dia de amanhã, né? Vai que, por algum motivo, você
por exemplo, o Rodrigo é preso e me coloca lá no meio, enfim, né? Quem sabe? Então, falei, poxa, eu tenho interesse pessoal de Que resolver droga, esse problema. né? Ninguém sabe, cara, ninguém sabe, né? No desespero faz coisa. Bom, então, brincadeiras à parte, esse processo de identificação é muito crítico, tá? Então, o reconhecimento facial era uma das soluções que, inclusive, o próprio cliente, a própria Secretaria de Administração, já tinha esse interesse, já tinha feito essa requisição para a gente, que ele é cliente, falou, poxa, a gente tem que dar um jeito de ter um centro de reconhecimento facial para resolver N problemas nossos aqui, e, inclusive, entender o processo de identificação. E aí, beleza, a gente chegou com essa demanda e quais são as etapas, né? Como que a gente começa? Como que a gente resolve esse problema? Quais são as etapas? O que que a gente tem que fazer? Então, inicialmente, eu fui atrás, descobrir a base de dados, né? O que que a gente tem de base de dados para esse cliente, né? Quais são as bases que a Secretaria de Administração Prisional tem? O que que a gente tem para trabalhar, né? A gente, como cientista de dados, a gente sabe que se a gente não tiver dado, não tem como fazer nada, né? E aí eu pensei, poxa, com certeza na administração prisional vai ter base de dados à vontade, enfim. É a secretaria que administra a parte prisional do estado inteiro, então vai ter uma base de dados abundante lá para a gente trabalhar, isso vai ser tranquilo. É um ledo engano. Então a gente passa pelos mesmos problemas que a maioria de vocês também encaram, que é o problema de banco de dados, né, de bases de dados. E quando eu fui investigar mais a fundo, o pessoal, o cliente falou, pô, a gente tem dado pra caramba, é tranquilo e tudo mais. Quando eu fui ver, esse é o dado que a gente tem. Essa imagem é uma imagem pública, né? É do procurados.mg.gov.br e são alguns indivíduos, né, que são procurados, eles divulgam lá. Então, por isso que eu pude colocar essa imagem aqui na apresentação para mostrar a vocês. Então, basicamente, o que a gente tem da imagem é justamente isso mesmo. É uma imagem frontal e duas imagens de lado. E para um problema de reconhecimento facial, isso não ajuda muito, né? Por quê? Porque eu só tenho uma imagem que eu posso trabalhar, é só a imagem frontal. As imagens laterais não ajudam tanto, elas, na verdade, a gente vai ver que no processo de alinhamento elas nem entram. Então, eu vi que meu problema era muito maior do que eu pensava. Tá bom. Calma aí O rapidinho, primeiro cara. Deixa eu experimento... só falar. É que eu tá falando aqui que o tempo tá acabando, em 10 minutos vai acabar o negócio. Mas aí eu crio outro, tá? Não tem problema não. Aí Tá eu bom, vou criar outro. Beleza. tá bom. Segue o jogo aí. Beleza. Então, eu fui dar uma olhada na base de dados, a gente tem cerca de 71.641 imagens, 645 imagens. Esse foi o primeiro lote, tá? O pessoal falou, não, a gente tem essa base para começar, vamos fazer uns testes e tal. E depois eu falei, pô, mas vocês têm que ter no mínimo 2 imagens por indivíduo. Aí o pessoal buscou lá e conseguiram as imagens, que são as imagens que se chama de pré-higienização. São as imagens que antes de o pessoal tirar essa imagem aqui, tirar essa foto aqui. É a foto quando a pessoa chega de fato na delegacia, né, o indivíduo para ser preso, eles tiram uma foto, e depois que eles tiram essa foto, que eles já fala de já tá higienizado, a pessoa já tá com o cabelo no padrão, já tá com a roupa, enfim. Aí, depois que a gente coletou essas imagens da higienização também, a gente teve cerca de 2 imagens por indivíduo. Não tá bom não, mas era o que tinha. Tá? Então, vamos passar pelas etapas do processo de reconhecimento. Né? O primeiro passo é a detecção da face. É detectar, de fato, a face. Então, dado uma nova imagem, o primeiro passo é a gente detectar que existe uma face naquela imagem. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu estou colocando aqui, né, um algoritmo de machine learning, um processo de reconhecimento facial, detectou que existe uma face. A detecção da face é o processo primário. Tá? Logo em seguida, aí, nesse caso, eu excluo todo o restante da imagem. O primeiro passo é a detecção da face, porque se uma imagem não tiver face, eu descarto. Né? Eu quero reconhecer faces em imagens. Outra etapa do processo, que é muito crítica, é a fase de alinhamento. A gente tem várias imagens de face que às vezes as pessoas estão em posições que não servem para reconhecimento. Como aquela imagem que eu mostrei aqui, ó. Essas duas imagens aqui embaixo, elas não servem para reconhecimento, porque elas estão totalmente de lado, o algoritmo não consegue identificar a face. Você não consegue fazer o alinhamento. E o que é o alinhamento? O alinhamento é esse processo de tratar posicionamento, direção, rotação. Aqui a gente vê na imagem aqui uns exemplos, né? A gente tem a face mais orientada para um lado, aqui ela está mais frontal. Então, o processo de alinhamento é justamente esse processo de conseguir identificar os elementos faces, os elementos chaves da face, para a gente conseguir identificar o olho, o nariz, as posições. E o objetivo do algoritmo aqui nesse momento é tentar deixar a face cada vez mais padrão, ou seja, mais na orientação padrão. Esse é o processo de alinhamento. E esse é um problema muito complicado, por quê? Porque diante de uma base de dados limitada como a minha,
Esse processo de alinhamento é um pouco mais, é pior ainda, porque eu tive que descartar ainda mais imagens que não alinharam. Então, já não tinha imagem daquela pessoa, né, do indivíduo. E, nesse caso, algumas ainda diminuíram. E, por fim, depois que eu faço a detecção, depois que eu faço o alinhamento, né, que é o tratamento das imagens, transformações e tudo mais, eu vou para a etapa de aprendizado, que é a etapa de passar para o algoritmo de machine learning e fazer o aprendizado. A gente tem diversas abordagens nesse caso. A gente pode trabalhar com machine learning, a gente pode trabalhar com deep learning e a gente pode trabalhar com abordagem híbrida. Eu vou mostrar para vocês. Tá? Esse é um exemplo, acho que todo mundo conhece essa pessoa aqui, né? Esse indivíduo. É um dos que a gente está fazendo teste lá também. Então, como aprender com um volume tão pouco de imagens, né, de dados nesse caso? A gente sabe, né, que machine learning, o processo, a matéria-prima para a gente trabalhar com machine learning é dados, né? Então, como que a gente trabalha com um volume tão pouco, um volume tão baixo de imagens, né? Isso é um problema sério. A gente sabe que redes baseadas em N camadas, né, redes convolucionais, precisam de muitos dados. Eu falei, poxa, não vai dar um resultado legal. Aí que eu descobri uma rede do tipo One-Shot Learning. É uma rede que ela foi projetada para aprender com poucas imagens. Tá? Então, essa abordagem One-Shot Learning, ela já veio para resolver esse problema, para você conseguir que o seu algoritmo de Deep Learning, que a sua rede baseada em Deep Learning, consiga aprender a partir de poucos dados, como no meu caso, que eu só tinha praticamente uma imagem para a rede aprender. Por que uma? Porque uma das imagens seria usada para o aprendizado e a outra da imagem seria usada para teste, né? Então, na verdade, eu só tinha uma imagem para aprender. E essa abordagem, One-Shot Learning, que eu descobri através do projeto FaceNet, que é uma implementação desse tipo de rede neural, ela vem para resolver esse problema. Esse FaceNet é um projeto do Google, que foi lançado em 2015, e hoje ele é considerado o estado da arte quando a gente fala em reconhecimento facial. Então, a gente consegue trabalhar com o FaceNet e, como eu disse, a maior vantagem dele é esse processo, é essa capacidade de aprendizado com apenas poucos dados. Então, com uma imagem da face da pessoa, já é possível você fazer um aprendizado com uma acurácia boa, com um bom resultado. Tá? Então, como que o FaceNet funciona? Como que essa abordagem baseada em One-Shot Learning funciona? O FaceNet, o objetivo dele é gerar, a partir de uma face, o embedding. É como se fosse um array, tá? De 128 posições. É um embedding de 128 posições que vai conseguir identificar de forma única aquela imagem na sua base de dados. Então, o embedding, para quem não conhece o conceito de embedding, é a proposta de que dentro do array você consiga encapsular outros dados que consigam identificar bem aquela amostra, aquela entidade, ou nesse caso aqui, aquela imagem. Então, como que o FaceNet faz essa tratativa? Ele pega duas imagens positivas da pessoa e uma imagem negativa. E o objetivo, a grosso modo, da rede é minimizar as distâncias de imagens da mesma pessoa e maximizar as distâncias de imagem de pessoas diferentes. Então, por exemplo, essas duas imagens do Bruno, elas têm que ter distâncias pequenas. Já a imagem do Bruno com esse rapaz aqui, que eu não sei o nome, ele vai ter, teoricamente, tem que ter uma imagem, uma distância maior, tá? Então, a ideia da rede é isso. Baseada nessa função de perda aqui, a Trapped Loss, ela consegue fazer justamente isso. Ela diminui as distâncias para imagens da mesma pessoa, ou seja, que eles chamam de imagem âncora e a imagem positiva, e maximiza a distância entre a imagem âncora e a imagem negativa. Então, essa é a proposta do FaceNet, que funciona muito bem, tá? Negativo Então, é o que não é da pessoa, é isso? exatamente. A Beleza. imagem que ele chama de negativa é uma imagem que não é daquela pessoa. Beleza. Tá? Essa é a proposta do FaceNet. Então, poxa, se a gente já tem os embeddings, se a gente já tem um embedding daquela face, o que eu preciso fazer? Eu preciso simplesmente treinar um algoritmo de machine learning na ponta. Então, nesse caso, eu tenho uma abordagem híbrida. Eu tenho um deep learning gerando para mim os embeddings de uma determinada imagem, e depois eu tenho o machine learning. Eu posso usar uma técnica simples na ponta, que vai conseguir aprender e falar, poxa, esse embedding é do Bruno, esse embedding é da outra pessoa, esse embedding é de outro indivíduo. Então, dado uma nova imagem, o que eu preciso fazer? Calcular os embeddings e fazer a comparação entre os dois embeddings. Então, esse é o processo básico de como que funcionaria o reconhecimento facial utilizando o FaceNet. Então, esse exemplo, eu tenho a imagem de entrada, as imagens de entradas, eu tenho o modelo do FaceNet, eu gero o embedding, dado uma nova imagem, eu faço o mesmo processo, eu chamo o FaceNet, gero o embedding, comparo as duas embeddings. Se aquele embedding tiver a distância muito baixa, eu posso falar que aquela imagem é da mesma pessoa. Se a distância maior, eu posso falar que são imagens
de pessoas diferentes, né? Falar que aquela pessoa não é a que eu estou fazendo a consulta, por exemplo. Então, nesse ponto, a gente tem uma arquitetura híbrida, né? Que eu já gerei previamente os meus embeddings, que vão servir de features para o meu modelo de machine learning, e eu posso usar um modelo de machine learning simples na ponta para poder fazer essa predição. Ô, Thiago, quer dar a parada para inicializar? Aqui? Menos de um minuto, aí a gente continua. É melhor, né? Vamos fazer isso. Senão o pessoal perde o fio da meada. Beleza. Vou parar aqui. Tá. Já vou mandar no grupo já, pessoal. No jogo. Vai, tô gravando. Beleza, pessoal. Então, nesse caso, nesse ponto, eu tenho uma arquitetura híbrida, né? Eu tenho um modelo de Deep Learning gerando para mim os meus embeddings, né? Que eu vou servir de features para o meu modelo de Machine Learning, que ele vai fazer o aprendizado de fato para conseguir detectar uma nova pessoa. Ok? Então, como eu disse, a gente tem, nesse caso, uma arquitetura híbrida. Tá? Então, quais foram os resultados que eu tive para esse primeiro experimento? 88,3% de precisão. Ou seja, a gente acertou 88% de precisão com uma imagem de cada indivíduo. Então, assim, o resultado foi muito bom mesmo. E aí, eu pensei que já estava, resolveu, né? Agora é só ir para Globo, segue o jogo, bom demais, tá tudo pronto, resolvido. Não, como sempre, a gente esbarra em vários problemas, que é o mais legal, né? Que é onde a gente aprende de fato. E vou passar essa experiência para vocês. Tá bom. Então, gerei meu modelo, já fiz a predição, tá ok, testei, retestei, modelei, fiz tuning do algoritmo, enfim, passei por toda a etapa. E agora, test time, né? A parte de colocar em teste, colocar em produção. Foi quando o cliente me ligou. Falou, Felipe, tá muito bom, fiz uns testes aqui, mas tem umas imagens que não tá funcionando, não. Eu falei, por quê? Deu um erro aqui, reconhecendo. Eu falei, mas tá, me manda a imagem. Quando ele me mandou, é isso aí. Eu falei, poxa, aí eu acho que já é milagre, né? Reconhecer. Porque reconhecimento pelo olho. Poxa, não tem da íris, né, cara? Se for japonês, ferrou. Essa foi a imagem que ele retornou. Eu falei, me manda uma imagem aí por e-mail para me dar uma olhada, né? Para ver se o algoritmo pode ter errado, ou então a qualidade da imagem está muito ruim. Ele falou, pois é, fiz um teste aqui, tô doido que ele reconhece essa imagem, não consegui. Aí quando ele me mandou isso aí, cara, eu falei, poxa, aí... Enfim, o que eu quero mostrar com isso, né? Porque, assim, a questão é o seguinte, pessoal, é questão de cultura, né? É normal, é natural. O cara não é da área, ele não entende que tem que ter a face ali bem, né? E a gente tem que educar, nessa função, né? Como profissionais, educar e falar... nesse caso, não tem como reconhecer mesmo, né? Mas acho que a ideia dele é pegar quem é que estava levantando a bola lá das rebeliões, né? Acho que é interessado nesse sentido aí. Enfim, bem legal essa experiência dele. E tá, beleza. Depois que eu coloquei em teste, a gente começou a fazer predição. A predição estava dando 96 segundos, né? Estava muito lento. E com essa base de dados de 71 mil imagens. Né? Falei, poxa, vamos assim, dar um jeito. A gente foi lá e fez uma migração de hardware e fez a otimização de processo cair para 2 segundos. Ela ficou bem mais viável, né? Assim. E detalhe, pessoal, nesse caso aqui, quando a gente começou esse trabalho para reduzir esse tempo de predição, esse tempo aqui é predição mesmo, tá? Não é treinamento, não. Treinamento é gigantesco o tempo lá e demora muito, porque a gente não tem GPU ainda, então é um outro problema também. Enfim, mas eu entro nesse problema. Esse problema aqui é predição. Sabe quando a gente está lá na scikit-learn, que você manda predict, né? No notebook é instantâneo? Pois é justamente o tempo do método predict mesmo, fazer a predição de fato, 96 segundos. Então, imagina, cada requisição, 96 segundos, entendeu? É inviável, né? Estou perguntando aqui qual o banco de dados. Já foi Oracle? Não, a gente não está trabalhando com banco de dados, não, Lincoln. Daqui a pouco eu te falo. Mas banco de dados a gente não está usando, não. Mas, enfim, 96 segundos o tempo de predição, muito lento. E aí a gente trabalhou e o pulo do gato aqui conseguimos reduzir para 2 segundos, mas o que fez, de fato, fazer a predição resolver no tempo hábil, cair bastante esse tempo aí, foi porque eu fiz a otimização no código da scikit-learn. Aliás, eu não fiz otimização, não mexi em nada, assim, não implementei de novo o método de predição, não, nada. Porque na scikit-learn a gente tem um parâmetro lá do njobs, né? O pessoal do curso aí sabe, tem o njobs lá, o njobs a gente consegue especificar para usar todos os processadores do servidor, tá? Na hora de fazer a predição, então você treina o algoritmo usando o njobs, ele já
vai assumir que todos os processadores do servidor serão usados no momento de predição. E isso que fez a maior tempo de redução. Fez a migração do hardware, contribuiu, e a otimização de alguns processos do sistema operacional também, contribuiu, mas o que pegou mesmo, o que mudou o jogo foi essa otimização para a utilização de um processamento paralelo no meu caso lá que estou usando essa scikit-learn. Então, fica a dica que aquele método lá da NJobs, essa scikit-learn, funciona bem demais, tá? O tempo beleza. De treino foi quanto, mais ou menos? Cara, nesse primeiro lote aqui, Thiago, 71 mil imagens, a gente demorou para treinar cerca de uns 4 ou 5 dias, porque para gerar os embeddings, né? Porque a gente não tem GPU, a gente está trabalhando tudo com CPU. Então, assim, é absurdamente lento. Entendi. É natural isso mesmo. Com certeza. Porque são muitas imagens, né? E essa paralelização, você usou algum framework, Spark, alguma coisa assim ou não? Não, scikit-learn. Scikit-learn mesmo? O próprio scikit-learn. Na hora que você treina o modelo utilizando o NJobs, você fala com ele que é para usar todos os CPUs do servidor. Legal. Funciona muito bem. Então, beleza. Aí depois que eu coloquei em produção, passou esse primeiro experimento, o resultado foi ótimo, foi bem satisfatório. Aí o pessoal adiciona mais algumas imagens. Eu mando aí, quando eu fui ver, 361 mil. Poxa. Bizarro, né? A base de dados gigantesca. E aí a gente, lógico, enfrentou outros problemas, né? E comecei a enfrentar esses problemas assim, poxa, como que eu escalo? Eu tenho presos novos todos os dias, como que eu faço? Retreinar todo o modelo? Enfim, começou a passar esse tanto de problema na minha cabeça, né? Eu falei, pô, como que nós vamos resolver isso? Se eu ficar mais um mês para treinar 361 mil imagens, enfim, é inviável. Pois é, 5 dias, né, para 71 mil, né? Exato. Aí a gente já começou a preocupar um pouco com isso. Aí a gente fez com essa migração de hardware, a gente otimizou um pouco mais o tempo, mas ainda assim o processo de treinamento, que é o processo de geração dos embeddings desse lote maior, de 361 mil, já demorou bastante, demorou uns 10 dias. Demorou muito para treinar esse lote maior, tá? Só que eu comecei a ter outros problemas, como por exemplo, agora beleza, tinha 71 mil, entrou 361 mil, então tá na faixa de 400 mil, e se entrar um preso, um só. Agora, eu retreino tudo de novo. Né? Um problema sério, né? E por mais que eu já tenha gerado os embeddings, se eu falo, poxa, não, você pega só o último embedding do novo preço, adiciona para o seu algoritmo de machine learning treinar. Quando eu estava implementando esse projeto, eu li o paper do FaceNet completo, e o paper do FaceNet, com os experimentos que o pessoal trabalhou, eles trabalharam com SVM, tá? O SVM que, com as otimizações de kernel lá, é o que deu o maior resultado. Eu implementei igualzinho estava no paper, com SVM também. Só que, na hora que eu entrei para esse volume de dados, quando eu já comecei a pensar nesse volume gigante de dados, já ficou inviável usar o SVM. Por quê? Porque mesmo se eu tivesse com os 400 mil embeddings já treinado, que é o processo mais caro, para mim fazer o retreino do SVM, demorava cerca de 14 horas. Então, eu não podia conseguir fazer o treinamento online, né? E é um problema muito sério, porque o pessoal da unidade falou, Felipe, esse sistema tem que funcionar assim. O pessoal da secretaria vai tirar foto de um preso agora, que eles acabaram de prender, né? E o sistema tem que ter uma opção, uma funcionalidade lá para retreinar, né? Para esse preço incluído na base aí. Tem que funcionar desse jeito, é uma necessidade do cliente. Aí começamos a pensar em outras alternativas. Aí eu dei uma olhada até no SGD, que a gente consegue fazer um treinamento em batch, a gente consegue quebrar o treinamento em vários batches, e ele consegue treinar, então já resolve um pouco do problema, que você não precisa colocar tudo em memória, fazer o treinamento. Você consegue quebrar em batches e fazer o treinamento, funciona bem, enfim, com alguns detalhes também, que eu bati cabeça pra caramba com o SGD lá, mas funcionou. Só que eu ainda assim tive esse problema. Que o tempo de... Só para o pessoal e eu entender, qual é a diferença da memória e do batching aí, só para... Certo. O SVM, quando você está fazendo o treinamento dele, ele treina o conjunto de dados como um todo. Ele pega a sua base de dados lá de 400 mil embeddings e treina de uma vez. É um batch só. É um treinamento completo. Entendi. O SGD não. O SGD, você consegue fazer o treinamento em mini batches. Então, você pega 400 mil e você pode quebrar em 400 batches de 1000, entendeu? Então, além de você conseguir treinar tudo em memória, o SGD é uma abordagem para você trabalhar com large datasets quando você está trabalhando com machine learning, tá? Entendi. Então, eu testei o SGD, ele funcionou bem, também deu um resultado legal, só que ainda assim o tempo era inviável, demorava cerca de, mesmo quebrando em batch, demorava cerca de 8 horas para treinar.
Então é inviável, a gente não ia conseguir fazer o treinamento praticamente online, que era uma necessidade. E um outro problema que eu tive também é que o SGD, ele assume que sua base de dados é finita. Então, o seu treinamento ele é finito, ele tem que conhecer todas as classes de antemão. Então, eu não posso inserir uma nova classe e falar só, beleza, eu crio um mini batch com uma imagem só e adiciona ela para o modelo já treinado. Não, ele tem que retreinar o modelo todo. Então, o SGD, você não trabalha com um tipo de treinamento online. Enfim, uma série de problemas que você vai esbarrando, né? E o legal dessas soluções é que depois você sai do outro lado com um aprendizado grande. E como que eu resolvi? Acho que você deve estar curioso para saber isso. Como que eu resolvi esse problema, né? Com a técnica super simples, que com certeza o Thiago vai mostrar para vocês aí, e a gente também já viu, quem é do curso lá sabe, que é uma técnica de cálculo de distância. No final das contas, o que melhor me atendeu foi o KNN, que a gente consegue, que eu não tenho um aprendizado com o KNN. O KNN é um algoritmo Não do tipo supervisionado, Bayes. né? Então, você não treina ele. Ele simplesmente monta uma base de dados ali e, dado uma nova imagem, você consegue fazer um cálculo de distância e ranquear pela imagem mais próxima, né? Com o embedding com a distância mais próxima. Então, mais uma vez, Legal. pessoal, a cartilha que eu sempre falo, o Thiago também defende muito essa ideia, eu vejo a galera que já tem muita experiência defendendo, é que não tem que ser complexo, não tem que ser difícil, não tem que ser de outro planeta, não, tá? O modelo mais simples possível é o que melhor funciona e você vai ver que vai resolver o seu problema bem. Claro que, dependendo das abordagens, vai variar muita coisa, mas sim, se você puder convergir sempre por simples, fica a dica, tá? O simples sempre é melhor. Dava para fazer distância euclidiana também, não dava não? Exato, exato. Eu uso a distância euclidiana no KNN. Ah, você usa, beleza. A distância Show. euclidiana. Eu fiz otimizações no KNN, né? Eu comparei várias distâncias, a euclidiana que melhor funcionou. Ela Show de funcionou bola. com a acurácia melhor e com tempo de resposta rápido também. Então, já que eu E não é a tenho mais que treinar, simples, né? E é mais a mais simples. simples. Mais simples. Já que eu não tenho que treinar o conjunto todo, se hoje eu tenho 400 mil, amanhã eu tenho 4, se chegou agora um novo preço, qual que é o processo? Eu tenho que calcular os embeddings e montar na minha base de dados para o KNN já reconhecer. E assim, foi a solução que funcionou. Hoje está funcionando desse jeito, o projeto está... E deixa eu só entender. O resultado do KNN você usava para retreinar, não. O que você fazia com o resultado do KNN? Como assim, Thiago? Não entendi. Você rodava o KNN e ele te apontava Tá. as Eu faço imagens mais mais próximas, próximo. tá? Exatamente. Dado uma nova imagem de consulta, é um requisito do negócio a gente não apontar, tipo assim, essa pessoa. Né? A secretaria não quer isso, o sistema não tem esse requisito. O requisito é o seguinte, dado uma nova imagem, quais são as pessoas mais prováveis? Porque esse Ah, processo de tá. identificação, quem tem que falar que é de fato a pessoa é o agente penitenciário lá, a pessoa que é Entendi. especialista. Tá? O sistema, por mais que o sistema pode ter uma acurácia lá de 100%, falar 99,9% é esse cara aqui, eu não posso falar isso. Eu tenho que falar assim, os top 10 pessoas mais prováveis Entendi. para essa nova imagem são esses aqui. E eu ranqueio isso com base nessa distância, tá? Quem é mais próximo, né, vem em primeiro lugar, enfim. Show, Faço. show. Legal. Muito bom. E quais as tecnologias que eu usei aqui, pessoal? Tem uma salada mista aqui de tecnologias. Eu trabalho com Python, lá a gente trabalha com Python, e essa salada mista inclui as diversas bibliotecas que a gente já conhece, que a gente já está cansado de ver aqui. A gente fala no blog, fala no curso, que o Thiago fala também no curso de estatística, que é Python, Pandas, Scikit-learn, Keras, para trabalhar com a parte de learning, Matplotlib, TensorFlow também, que a gente usa como back-end para o Keras, o TensorFlow. Enfim, essa salada mista de bibliotecas do ecossistema de data science, né, voltado para o Python nesse caso aqui, tá? Que a gente trabalha lá. Coloquei MongoDB aqui, que correspondendo à pergunta do Lincoln, a gente vai implementar MongoDB agora, mas no momento a gente não está usando banco de dados. Enfim, então essa salada mista que vocês já conhecem aqui, provavelmente. Tá? Aí, esse projeto foi bem bacana, apareceu na mídia, vou tentar colocar esse videozinho aqui para, pelo menos... Ah, eu vi esse vídeo. Mas essa é a telinha do sistema, né? Acho que o áudio não deve funcionar, não, né? Não, acho que não. Funciona, não. Enfim, basicamente esse é o processo. Depois eu mando um vídeo para vocês na comunidade lá. Quem não viu ainda, eu coloquei no LinkedIn. Aí fizeram entrevista lá com o delegado, enfim. Bem bacana, tá? Depois eu posso mandar. Isso aqui já é o ranking, já é o resultado, né? Manda o Dado uma link nova na imagem, comunidade quem lá são. depois. Eu vou Legal. mandar o link para a galera ver lá. Show.
Beleza. Funcionou bem, depois, inclusive quem tiver curiosidade, ver mais detalhes, pode jogar no Google, se colocar lá reconhecimento facial NG, igual eu coloquei aqui, ó, vocês conseguem ver, tá? Conseguem ver mais detalhes do projeto, onde está sendo utilizado, apareceu em N sites aí, eu até mostrei esse pessoal na live que a gente fez. E também, eu liguei para minha mãe, né, tirei foto, mãe, eu tô na intranet, queria estar na Globo, mas tô na intranet, tá valendo. Eu estava em São Paulo, no SAS Brasil, né, no SAS Fórum, aí o pessoal tirou print e mandou, Felipe, você tá na Globo. Eu falei, quando eu fui ver, tá bom, né, intranet. Bem bacana, foi bem legal isso aí. Legal. Parabéns aí, show de E aí, bola. pessoal, o mais legal desses projetos, né, desse projeto, enfim, diversos outros que a gente trabalha, são as lições aprendidas, né, que eu quero, de fato, passar para vocês aqui, tá? Então, a dica que eu dou, pessoal, é o seguinte, implemente todo o pipeline. O que é isso? Implementa de ponta a ponta, sabe? Não vai naquela de tipo assim, poxa, meu modelo ainda não tá bom, tem que melhorar isso aqui. Não, cara, você vai esbarrar em problemas muito mais sérios do que a acurácia do seu modelo, sabe? É importante, claro, mas você vai esbarrar em muitos problemas mais sérios, como cultura, você vai esbarrar em política, você vai esbarrar em necessidade do Regra do projeto, negócio, né? regra de negócio. Então, implemente todo o pipeline, depois você vai ajustar cada ponto, depois você tem que parar o seu tempo ali com calma para melhorar seu modelo, para melhorar sua amostragem lá, você já pensa em estatística. Você vai ter tempo depois, eu acredito, para ir fazendo os ajustes finais, sabe? Então, a dica que eu dou, a número 1, é implemente tudo. Vai do ponto a ponto. Independente, mas eu poderia melhorar isso aqui. Tá, implemente tudo e depois você vai ver o projeto como um todo, com outra visão, e você vai ver que realmente tem coisas que são mais críticas do que aquele detalhe técnico que a gente às vezes fica apegado, tá? Então, a dica que eu dou é assim, vai até o final e depois você vai melhorando cada uma das etapas, tá? Não tente ser o melhor possível, porque senão você não sai. Você vai ficar ali e você vai ver que melhorias são constantes. Essa é uma primeira dica, isso é importante. Tá? E outra coisa, existe um gap gigantesco entre academia e indústria, tá? A gente, como cientista de dados, a gente tem que estar sempre de olho o que está sair na academia, ficar atento a papers, né? O que está sendo já disponibilizado como estado da arte, ficar atento a tudo, mas existe esse gap, tá? Uma coisa é o que está lá no paper, é o que funciona, outra coisa é quando a gente vê na vida real, né? São problemas diferentes, são desafios diferentes, são cenários diferentes, são recursos diferentes. Então, por exemplo, lá a gente não tem GPU, a gente trabalha com CPU. Então, para um processamento desse nível, você vai esbarrar em diversos desafios que, às vezes, se tivesse com GPU, ou se tivesse com um cenário todo bem definido, todo bem desenhado, uma arquitetura bacana, você não iria enfrentar, né? Então, é importante você ter isso em mente, que nem sempre vai funcionar tudo do jeito que a gente acha. Você vai esbarrar com cenários limitados, com tudo. Agora que a empresa está indo fazer uma aquisição de GPU, de uma máquina, né, com poder de processamento grande, né, até assim, parrudo, para poder aguentar essa e diversas outras aplicações também nesse sentido, mas enfim, você vai se deparar com cenários limitados, vai se deparar com uma coisa que às vezes você não previu. Então, existe esse gap e a gente tem que ter isso em mente. Com certeza. E o Lincoln perguntou aqui se você usou Scrum, projeto ágil. Sim, sim. A gente trabalha com Scrum lá, a empresa tem esse método de desenvolvimento ágil lá, né? Trabalha com Scrum. Então, todos os projetos a gente desenvolve em cima do Scrum. Tá? Beleza. Cultura, pessoal, mais uma vez, cultura pode ser o seu maior desafio, tá? Então, por exemplo, vou dar um outro exemplo de cultura. Um problema que a gente teve lá é que o nosso sistema, nosso algoritmo e tal, nosso projeto, a gente ainda não está entregando uma probabilidade, tá? Eu não falo assim, o Bruno com 99%, ou 90%, 80%, por quê? Porque quando a gente trabalha com uma base de dados grande nesse sentido, cálculo de probabilidade é muito complexo, porque a gente tem que trabalhar com calibragem dos modelos e tudo mais. Então, dependendo da situação, você tem que educar o seu usuário para ensinar para ele qual que é a nova cultura. Ele falar, poxa, mas dependendo da situação, quero saber qual a probabilidade da pessoa. Então, a gente teve que, depois de reuniões com o cliente, entender o requisito dele mesmo direitinho, a gente teve que mostrar para ele que o ranqueamento, né, do top 10 é muito mais interessante do que a probabilidade, tá? Para ele lá. E, assim, foi
foi aceitado esse requisito por eles falaram, não, beleza, é isso que a gente precisa mesmo. Então, mas inicialmente eles queriam a probabilidade, tá? Então, a probabilidade, quando você está trabalhando com a base de dados grande assim, é complicado, porque nem todos os algoritmos têm uma boa probabilidade, implementam uma probabilidade grande quando você está numa massa de dados boa, assim, você tem que fazer um processo de calibração, é um pouco complexo. Tá? Eu passei por essa etapa de calibragem dessas probabilidades, sofri bastante. Mas hoje a gente já vai, na próxima versão da API, a gente já vai disponibilizar a probabilidade também, mas a gente já trabalhou com um cliente que o processo de ranqueamento por menor distância é o que agrega mais valor para ele. Então, cultura, tá? A cultura pode ser interessante. Mas um exemplo é daquela imagem também que o cara me mandou lá, né? Que ele queria detectar de qualquer custo o indivíduo lá com o rosto todo encapuzado. Então, pessoal, é isso, né? Essa aqui é a apresentação que fiz no Big Data Brasil Day. O Thiago me convidou para apresentar para vocês. Aqui é só algumas informações da nossa comunidade aqui, do Minerando Dados, que eu mostrei o pessoal lá na apresentação. Tenho orgulho demais dessa comunidade. A turma tem uma galera aqui que já conhece, a galera que participa com a gente lá. E é um prazer estar aqui com vocês. E agora também nessa comunidade estatística do Thiago aí, que está bombando. Tá? Que é uma amostra lá do Mineranda, né? Que tem gente pra caramba. Pô, Fernandinha, Nilson, Eduardo, tem gente pra caramba aí. Show de bola. Essa é a imagem das nossas lives lá e eu apresentei isso pra turma lá com muito orgulho, muito carinho. Massa. Por essa comunidade bacana. E assim, estou disposto para dúvidas aí, vamos tirar as dúvidas, espero ter contribuído. Pô, cara, brigadão, cara. A gente tá desde o início aí conversando, né, sobre a comunidade e tudo mais, tentando ajudar a galera aí. Eu acho que isso foi o que uniu a gente, né? A comunidade aqui, o Minerando, como a minha pessoa também, né? Que a gente sempre se ajudou muito, né? Desde o início e tudo mais. Então, acho que é muito bacana isso. Pô, foi fenomenal o seu trabalho. Saiu até aí não saiu na Globo, mas saiu aí no YouTube, na intranet, tá ótimo. Tá bom, a gente manda no LinkedIn, tá valendo. Com certeza. Não, e eu acho que é algo que é bastante pioneiro no Brasil, porque eu pelo menos, nunca tinha ouvido falar em um projeto desse tipo, assim, de reconhecimento facial para detectar preso, assim, nunca tinha ouvido falar. Assim, não sei se existe, mas eu nunca tinha ouvido falar. Eu achei muito, muito foda, assim. Você trabalhou com o que você tinha, né? Com limitações que a gente sempre tem, né? Não tem jeito, é mundo real, né? Não é Iris, né? Não é o banco de dados Iris lá, não é o CARS, não é o, sabe? É o banco da vida real mesmo, né? Trabalhando com prazo, que o cara vai lá te mandar aquelas fotos doidas lá de ninja. O cara tipo não tem nem muita noção do que tem você mais umas aqui para mandar. É aquela figurinha, né? O que você faz, o que imaginam que você faz, o que a sua mãe imagina que você faz. É exatamente isso, E vai cara. por diante. Então, você se enfrentou tudo isso. E, pô, obrigado aí pela sua contribuição. Acho que o pessoal gostou pra caramba aqui, tá falando sensacional, top demais, case fantástico. Então, acho que a galera gostou pra caramba. E abro aí para perguntas. Se o pessoal quiser perguntar, fica à vontade. Vamos lá, pessoal. Muta o microfone aí. Vou desmutar aí de vocês. Calma aí. Banco de dados, Lincoln, igual eu falei, né? O banco de dados, no momento a gente não está usando banco, tá? A gente tem um sistema lá de SM da empresa já, que a empresa já personalizou, e aí as imagens ficam tudo armazenado nesse sistema. O que eu faço é buscar essas imagens, tá? Para fazer o processo de treinamento, salvo essas imagens local no disco mesmo, file server, faço o treinamento dessas imagens e eu salvo o meu embedding, né, que é os meus arrays, entendeu? Agora que a gente está mudando a arquitetura do projeto, né, para atender outros clientes e tal, que a gente vai fazer a persistência desses embeddings no banco de dados MongoDB, tá? Mas no momento ainda está tudo file system, busco lá do SM, puxo as imagens, faço o treinamento e persisto o embedding, tá? Quanto tempo de treinamento? Cara, foi, igual eu falei, foi lotes de imagens, né? No primeiro lote, 71 mil imagens, a gente demorou cerca de uma semana para treinar. Tá? Treinar não, para calcular os embeddings, né? Que é o processo mais caro. E depois, aí demora mais ou menos 2 horas, demorar mais ou menos 2, 3 horas para treinar o algoritmo de machine learning.
Depois que a gente fez a atualização de hardware, depois que a gente melhorou, ainda com a CPU ainda, tá? Não estamos usando GPU. Com a CPU ainda, aí a gente demorou, mas aí pro lote inteiro, né, para as 380 mil, com a atualização de hardware, a gente estava demorando uns 10 dias para calcular os embeds. Então, assim, esses primeiros lotes, né, de imagens grandes, cerca de 400 mil imagens, foi bem demorado para entrar mesmo no projeto por causa disso, tá? Hoje o projeto já passou das 500 mil imagens, a gente já tem mais de 500 mil imagens que tá rodando em produção. E a gente já fez um processo mais rápido de treinamento. Todo dia de madrugada, entra ali 1000 imagens, já treina logo, já automatizou o processo, entendeu? Então, todo dia está recebendo novas imagens, todo dia o processo está sendo treinado. E aí o processo é mais rápido, né? A gente não deixa eu acumular um batch todo. Mas com a aquisição da máquina com a GPU, que se Deus quiser, vai cair lá para a gente, aí acredito que isso vai diminuir muito e vai viabilizar ainda mais esse projeto e outros lá também. O Nilson perguntou, a arquitetura do projeto é em nuvem? Não, Nilson, ainda tem esse problema também, porque lidando com empresa pública, cara, a gente tem esses problemas, sabe? Tem lei aí que especifica que os dados têm que estar em território nacional, ainda mais esse dado muito sensível, é uma série de burocracia, uma série de complicação. Então, a gente tem um data center na empresa, né? A empresa tem dados do estado inteiro, então ela tem um data center e essa aplicação também está tudo dentro da empresa, tudo dentro do data center da empresa, tá? Tem uma nuvem interna, né? Mas não é uma nuvem externa, né? Tipo Amazon, Azure. O Eduardo perguntou aqui, você utilizou algum algoritmo para extrair as faces das imagens e treinar, ou utilizou a foto diretamente no modelo? Algum algoritmo extrai as faces das imagens. Ah, sim. Eduardo, no processo de detecção, a gente já extrai a face, tá? No processo de detecção, a gente extrai a face, né? Tem um processo de detecção da face em uma determinada imagem, e a gente extrai a face. A gente usa... a gente pega aquela bounding box, né? A gente pega aquela região ali que está a face, então a gente só usa aquela região. O resto da imagem é descartada, tá? Então, isso aí, essa região que a gente usa para treinar, para consumir o modelo do FaceNet, extrair os embeddings e depois treinar o algoritmo de machine learning, tá? Então, dado uma nova imagem, né? Uma imagem consulta, nesse caso, o processo é o mesmo. Eu gero um embedding para essa imagem consulta e faço a comparação no meu modelo de machine learning. Não sei se eu respondi sua O dúvida. Lincoln perguntou aqui, qual a parte da estatística embasa o modelo? Regressão linear? Boa, regressão. O modelo é linear, tá? O modelo é linear. Então, a maioria das abordagens baseadas em modelos lineares vai funcionar. O SVM linear funciona, a distância euclidiana funciona bem, enfim. Os dados são lineares, tá? O FaceNet gera para você um embedding que ele é linear. Então, abordagens lineares tendem a funcionar bem. Mas ele perguntou o algoritmo, né? Tipo, foi KNN, não é isso, Ronaldo? Uhum. Né? Não foi regressão Isso. linear, foi KNN, é isso? Não foi a regressão. Eu usei o canino. Eu falo que o dado é linear, né? Então, se eu usar a Ah, sim, regressão sim. linear, ela tem que resolver também. Tá? Beleza. Tá certo. Manda aí, galera. Tá com alguma dúvida aí, Rebeca? Manda aí. Enquanto o pessoal pensa nas dúvidas aí. Esse projeto tá bem bacana. A gente vai implementar também esse reconhecimento Quais? facial, não só na parte de funcional. A gente vai trabalhar com... Não, tô A admirado. gente vai trabalhar com... Rebeca falou que tô admirado. Bacana. Muito bom, Rebeca. A gente vai trabalhar com detecção de desconhecidos também, tá? A gente vai trabalhar com... Vai aplicar esse reconhecimento facial para detecção de indigentes também, né? Tem um processo muito complicado, né? Quando um corpo é encontrado, né? O ML, tem um médico legista que vai lá, né? E anota as características da pessoa, tipo cor do olho, identificação da pele, para tentar bater com a base de desconhecidos, que é da Polícia Civil, né? E a gente vai implementar isso em reconhecimento facial. Então, dado um novo cadáver, né? Infelizmente, a pessoa está morta, a gente pretende tirar foto desse cadáver e bater de forma automática com a base de desconhecidos para detectar essa pessoa, entendeu? De uma forma mais acurada, né? Melhorar esse processo também. E, assim, tem N aplicações, né? Dentro do estado como um todo, é gigantesco o número de aplicações. A Rebeca perguntou aqui, quanto tempo demorou o projeto? Olha, Rebeca, esse projeto a gente trabalhou cerca de 6 meses nele. Assim, eu, diretamente nessa equipe,
Estou trabalhando tem mais de um ano, mas não nesse projeto, né? Mas trabalhando nesses dados, em outros dados nesse sentido. Já na equipe que trabalha com Data Science, que na verdade eu estou montando essa equipe, que a equipe basicamente sou eu. Mas tem uma galera lá que é desenvolvedores, enfim, a parte de Data Science, Machine Learning eu estou tocando, mas a parte, nós temos, graças a Deus, a gente tem uma equipe boa lá de desenvolvimento, essas coisas, né? Infraestrutura, operações, isso aí tá tranquilo lá. Mas o projeto demorou em cerca de 6 meses entre, né, o primeiro experimento até colocar em produção. Qual fonte de dados, o modelo é aplicado, o circuito interno de câmeras, como foi feita a integração. Foi até rápido, né, para um cientista de dados só. Qual fonte de dados, o modelo é aplicado, o circuito interno de câmeras. Eduardo, agora, cara, inicialmente a gente usou esse projeto no SIGPRI, que é o Sistema de Gestão Prisional, né? Que é da Secretaria de Administração Prisional. Mas agora, na Copa América, inclusive, tem uma das reportagens que eu até coloquei, o pessoal vai usar na Copa América, né? Vai ter câmeras integradas que a gente vai ligar na base de dados, que a gente vai ligar na API de reconhecimento, a gente desenvolveu uma API. A gente vai ligar nessa API e a câmera, né? Vai ter um software que captura o frame e requisita a detecção via API, tá? Então, o próximo passo é integrar no circuito interno de câmeras. O pessoal tem projeto também de colocar em rodoviárias para detectar também desconhecidos e procurados, né, pela administração prisional. Enfim, é uma coisa gigantesca aí. O Lincoln perguntou se eu conheço o Cris, ele trabalha também com BI. Com certeza, cara. O Cris é meu amigo, trabalhou comigo. Agora que eu mudei, eu fui para a área de arquitetura, estava na área do BI do Cris. Com o Cris é foda, muito bom. Trabalhou comigo lá, um grande amigo nosso. Conheço demais. Agora eu tô na arquitetura, eu saí da área de BI. Irado, beleza? Quando crescer, quero conseguir fazer um projeto assim. Com certeza, Fernando. Tá lá. O FaceNet, ele é algoritmo de redes. Ele não é redes convolucionais, né? Não. É outra abordagem, né? É a OSL. OSL. Mas, assim, isso funciona muito bem, cara. O FaceNet é um algoritmo muito tranquilo, assim, de implementar. A proposta dele é muito boa e bem tranquila de implementar. Inclusive, tem implementação do modelo em Keras. No curso, tá? Fazendo já um merchan pra galera aí. Eu coloquei lá o reconhecimento facial agora, essa semana, as aulas, tanto usando uma abordagem baseada em OpenCV, né, detecção de padrão, e também usando Deep Learning. No Deep Learning eu mostro passo a passo o FaceNet, desde a implantação, cálculo de embedding, como usar isso no reconhecimento, tá tudo lá. Coloquei pra galera lá também. Nesse projeto então, assim, basicamente, né? eu usei, tá lá, exatamente. Tudo que eu usei, eu fiz a aula e disponibilizei para todo mundo no curso. Lá. Muito bom, cara. Show de bola. Então, galera, acho que acabaram as perguntas aí. A Fernanda falou, quando crescer, quero conseguir fazer um projeto assim. Show. O Lincoln, top, gente finíssima. O Filipão e o Rodrigão são muito gente boa. Tem mais alguém? Alguma pergunta? Então, acho que vamos encerrando aqui, né, galera? Vamos tirar uma fotinha aqui só para registrar o momento. Liga Valeu, Alisson. Um abraço, amigo. Liga a webcam aí, galera, por favor. Ué, Felipe... falou daí, 2 Felipe Santana. Agora que não dá para reconhecer mesmo. Agora eu tô precisando desse teu modelo aí, pô. Olha só, galera. Na minha tela aqui tá aparecendo 2 Felipe Santana, cara. E agora? Só de pilar para conseguir diferenciar isso aí. Nosso reconhecimento lá diferencia. Tá sem câmera, mas beleza, tudo bem. E detalhe que tem nas aulas de reconhecimento facial tem justamente esse desafio lá, viu? Reconhecer a gente. Também tá sem webcam, Fernanda. É o desafio, Não, sacanagem. Mas, calma aí, muito deixa bom, eu ver galera. aqui como é que eu faço a rebimboca. Acho que eu vou fazer um print aqui. Como é que eu faço isso? Fazendo... É um print, Thiago. Vamos lá, galera. Faz aí um joinha aí pra gente. Show. Deixa eu ver aqui se saiu, só para confirmar aqui. A pessoa aqui é antitecnológica, rapaz. É o cara de... Exato eu não sou, porque eu falo que estatística não é exata, né, cara? Quem fala que estatística é exata, você tá brincando comigo. Porque sempre tem um erro envolvido, pô, onde que isso é exato, mano?
É verdade. Onde que isso é exato? Me fala, é aproximadamente exato, né? Só se for. Não, ficou show, beleza. Então tá garantido aí. Obrigado, Pessoal, foi um galera. prazer, viu? Falou, Boa noite. brigadão, foi um Abraço. prazer receber você aí. E tamo junto. Tamo junto. Um Valeu, valeu, abraço. galera. Abração.